boa noite. Oh, boa noite. Desculpa te ligar tão tarde, mas o teu telemóvel estava... Assim, devo a falar com o meu irmão há muito tempo. Desde que começou a pandemia, nunca mais tínhamos falado, imagina. O que é que tinha para pôr em dia? Tinha que pôr a escrita em dia, realmente. Já bem. E já não falavam desde esse tempo quem era? Bem, não precisa de dizer. A Alice, aquela irmã da Madeira, tem uma filha que é a Alexia. Não sei. Sabes quem é? Ela chegou a ir à loja, não chegou? Sim, nós falávamos sobre suplementos, estas coisas naturais. Sim. E ela começou a pôr em prática e ficou muito contente, porque ela tinha muitas dores de cabeça e desapareceram, então está muito feliz. Só que ela também gostava de saber quais eram os laboratórios, não é? Certos dos suplementos que ela compra e não sabe que são os melhores. Então eu tive-lhe a indicar o médico que nós estamos a consultar desde há 2 anos, que ele indica quais são os suplementos certos. Ok. E depois disse, pronto, vou prepará-la para ela. Ela quer muito ir a uma consulta, mas eu tenho que lhe explicar como é que funciona a medicina quântica e essas coisas. De modo que, olha, ficamos aquele tempo todo. Pois, já agora é que estás a falar nisso, qual é a diferença entre a medicina quântica e a medicina natural? É que a máquina que o doutor usa, sabes que o nosso corpo, graças a Jeová, tem a capacidade ainda de se regenerar, não é? Uhum. E então aquela máquina usa a quântica para reequilibrar o que está desequilibrado no nosso organismo. E a máquina faz isso? Faz. E nós ficamos lá assim, bem, ele comigo, com o pai leva 3 horas, comigo também. É porque assim, para além da máquina de ver quais são os minerais e vitaminas que nós estamos a precisar, usa a quântica para fazer já algum tratamento. Não. É. Eu tinha algumas dúvidas, mas pronto, depois falei com irmãs conhecidas, isto tudo teve o seu início. O país pioneiro nisto foi a Alemanha. Então, depois tem lá uma clínica em que uma irmã também dá consulta, a consulta desta quântica, que eu estava assim, sem saber, né? Não ia à consulta sem saber informações. Uhum. E então, pronto, é interessante. E então, nós descobrimos o médico e eu vou a ele desde novembro de 2019. Depois, quando estive aqueles 3 meses em Portugal, já estava tomando os suplementos e isso tem-nos ajudado a fazer face agora também a esta tribulação aqui. Mas o médico é inglês ou é do... Não. Olha, é do Porto. O doutor é do Porto. Ok. Como é que ele se chama? Antero Andrade. Ele lá no Porto, ele complementa a consulta do neurologista. Não sei, é numa clínica. O neurologista dá a consulta e ele complementa com a quântica, porque pronto, a pessoa sente-se melhor. Yeah. Porque é diferente. Mas para quem não conhece, estás a ver, pode ficar um bocado apreensiva. Mas como é que a energia vai incidir nos pontos do nosso organismo para dar o reequilíbrio? Porque é o que ele fala. Ele diz assim, está bem, a pessoa toma os suplementos. Mas, por exemplo, eu fui lá com o Djalma no sábado, que ele também estava assim com problemas. E a máquina, ele está a tomar vitamina D todos os dias, tal como eu e o pai, mas o organismo dele não está assimilando. Portanto, às vezes, há necessidade, estás a ver, de equilibrar estes pontos. E também a máquina disse que ele devia tomar o complexo B, que é para o organismo dele assimilar a D. Quer dizer, entende? Isto é todo uma maquinaria complexa no nosso corpo. Mas isso não é compartilhado pela NHS, foi não? Pois não, é 100 libras cada consulta. É 100 libras cada consulta. Agora, os suplementos
da consulta lá onde a mulher vende os suplementos. Os primeiros eu comprei lá, mas agora já encontrei sites na internet. O importante foi saber o nome dos suplementos e depois eu sondo nos sites onde é que ele está mais barato. Consigo alguns por metade do preço que ela vende lá. Porque ela também tem que, enfim, pagar o aluguel da casa e é a profissão dela, né? Mas há sempre também o aproveitamento, já que o doutor está ali, espera-se que as pessoas, em vez de andarem à procura, vão ali direto. Então há o aproveitamento e põe o preço alto. Isso é normal. Normal, quer dizer, não devia, não é? Mas é um bocado assim que funciona o negócio, não é? É a mesma coisa que se tu tens uma fábrica de salsichas e um restaurante a um lado é especializado em salsichas, vai fazer mais caro, porque é a especialidade e a fábrica é mesmo ao meu lado. Estás a entender? Uma maneira de falar. E pronto, mas que agora tenho. Mas tem-me dado bem, como é que está a situação? Eu, como? É que é tanta coisa que. Tu falaste que ias fazer os exames porque estava saliente, umas coisas, não sei. Sim. E há outros sintomas também que não é que é lógico, não tem nada a ver com hemorroidas, que é muito mais do que isso. Pronto, eu fiz o exame, já fez 2 semanas, e achei estranho que não me contactaram para discutir os resultados. Liguei para lá e eles disseram, não, tenho um appointment, mas parece que você não precisa porque é interno, é para o staff. E eu, mas é coisa então, pronto, hoje tive a consulta com a minha médica e ela verificou e diz que se calhar a razão será pelo facto de que havia muito material lá dentro. Portanto, o purgante que eles me deram, o laxante que eles me deram, não fez grande efeito. Fez efeito no primeiro dia, mas não fez no segundo. E então ainda ficou lá alguma coisa e isso impediu de ter uma visão em condições. Em princípio vou ter que o repetir. Foi o que ela disse, estás a perceber? Pronto. E eu perguntei-lhe se era só esse. E ela disse, esse é o que mais se usa, mas há outro que é com uma câmara. Eu fiz por lá dentro, mas bom, enfim. Não é assim uma coisa assim muito agradável de fazer, porque uma pessoa tem que lá estar deitada de um lado, né? Eles enfiam depois um tubinho no orifício em que vão injetar um bocado de gás nos intestinos, e dizem que é para expandir os intestinos para se tornar visível, para as células cancerígenas se tornarem visíveis no raio-x, porque aquilo de certo modo é um raio-x, não é? Para todos os efeitos é um raio-x. E ao mesmo tempo injetam também um medicamento que é o Buscopan, que eu não sei o que é, sei o nome, mas não sei o que é, nas veias, e eu também não sei para que é que se serve. E a sensação é estranha porque aquele gás ali nos intestinos deve incomodar bastante. Incomoda. Tanto que depois a gente. E sabes que nesta altura a gente tem que estar lá com a máscara, não é? Sim, que horror. Pois, e eu cheguei a um ponto e disse, não, desculpe, eu tenho que tirar a máscara. O médico disse, não, meta a máscara. E eu não consigo respirar em condições. Pois, claro. Com a sensação que eu estou, não posso respirar, tenho que retirar a máscara pelo menos durante uns minutos. E ele, pronto, portanto, o médico mais velho, que era possivelmente africano, ele foi o que me disse pôr a máscara quando eu a tirei. Mas depois o médico mais novo entendeu, percebeu e disse-lhe ele, não, vá para ali que eu lido aqui. Estás a perceber? E deixou-me estar sem a máscara durante um pedaço. Agora com esta treta do vírus, não é? As pessoas têm que andar de máscara, não é? E às vezes nem justifica. Não. Pois não. Não, porque o vírus não é assim, eu já sabia isto desde o início, não é? Eu lembro quando eu fui lá à tua casa uma vez e tu estavas em Portugal, entraste um bocado em pânico, não sei o quê, por causa do pai, não sei, não, Adélia, não há necessidade disso, porque o vírus não é assim tanto como os dizem. Isto é tudo uma grande treta, porque tudo o que eles queriam era, primeiro, querem testar o estado de emergência, não é? Que é para ver no futuro em cada país em que circunstâncias é que tem que ser aplicado de forma permanente.
Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, eles queriam uma campanha de vacinação geral, porque estas vacinas que eles estão a dar, elas... e repara que não é só uma vacina. Tu já foste vacinada, não? Nem pensar. Foge. Pronto. Bem que chovem cartas aqui, nem imaginas a pressão que foi feita então para o meu pai, coitado, como o meu pai está com 91 anos, até o médico, quer dizer, passou pela recepção, pela enfermeira, até chegar ao médico. O que vale é que o meu irmão atendeu e disse, olha, o meu pai está a tomar muitos suplementos, ele não tem sintomas, mas nós estamos muito preocupados com ele. Então e eu, sou o filho dele, também estou muito preocupado. Claro. Não. Até agora nós temos escapado. A mim também já escrevem, a também. Acho que o meu sogro também é cientista de pesquisa e ele até mandou dizer, olha, é assim, a Pfizer até implica no ADN, no DNA, ou ADN, e a gente sabe que as vacinas não são nada boas. Não. Eu ainda hoje partilhei com o meu senhorio e com o que leva, com o pé da minha congregação, dois retratos de um artigo, aliás, de 2 artigos do jornal. Um era de ontem e o outro era de janeiro. O de ontem foi a suspensão da vacina aqui da Inglaterra na Áustria. Sério? Exatamente. O próprio Departamento de Saúde mandou suspender porque morreu na mesma zona uma enfermeira logo após a vacina e outra ficou gravemente doente. E depois, em janeiro, já tinha ouvido falar, procurei a notícia para mandar tudo junto, e em janeiro foi noticiado que na Noruega a vacina da Pfizer causou, principalmente nos idosos, 23 mortos. Pois. Imediatamente após a vacina. Estas vacinas, conforme disse o teu sogro, eu já sabia, e eu não preciso ser cientista para tirar essa conclusão, mas ainda bem que ele te disse, que assim vais concordar comigo, mexe com a constituição genética da pessoa. Sim. Porquê? Qual é o objetivo deles? O objetivo deles é acalmar as pessoas, no sentido de, porque repara, o objetivo final o objetivo principal daqueles que têm poder, daqueles que mandam, daqueles que tomam estas decisões, é a escravatura global. Pois é. Assim, o pessoal fala isto da teoria da conspiração. Não é porque, repara, a primeira menção de uma sociedade secreta na história não existiu, é da parte da mitologia. Mas essa primeira, mais antiga menção, que faz parte de uma sociedade secreta, que faz parte da mitologia babilónica, e vê lá de onde é que veio, de Babilónia, dizia que chamava-se a Irmandade da Cobra. Porquê? Porque os maiorais eram répteis, eram extraterrestres. Pronto. Por isso é que eu digo que é a mitologia, que não existiu, não é? E eles, diz lá, que eles é que fabricaram os humanos. Mas ao fabricar os humanos, fabricaram-os para ser escravos. Pois. Só que, como os humanos multiplicaram-se muito rápido e tornaram-se muitos, até muito mais do que aquilo que eles estavam à espera, então decidiram dotar alguns de inteligência e convidá-los para fazer parte da tal Irmandade da Cobra, a tal sociedade secreta. Pois. Pronto. Esse é o meu primeiro argumento para justificar que eles realmente querem levar isto à escravatura de forma global. Esse é o primeiro. O segundo tem a ver com a Guerra Civil Americana há 200 anos atrás. Quando o presidente, o Abraham Lincoln, aboliu a escravatura, os fazendeiros do Sul, que eram todos da maçonaria, revoltaram-se e pediram aos fazendeiros do Norte, que a maior parte até nem era da maçonaria, embora alguns fossem, pediram a eles apoio para pedir ao Presidente, exigir ao Presidente para voltar atrás na legislação que iria abolir a escravatura. Só que os do Norte disseram, não, nós não temos necessidade disso, porque as nossas fazendas aqui é basicamente de gado, e a gente não precisa de muita mão de obra, a gente pode pagar às pessoas, aos vaqueiros, aos cowboys, para tomar conta do gado e estamos bem.
Só que os fazendeiros do Sul tinham plantações de cereais, plantações de algodão e mais isso aqui, precisavam de muita mão de obra escrava. Ao perder os escravos e ao serem obrigados a pagar salários, porque não foi apenas a abolição, a lei da abolição da escravatura não aboliu apenas a escravatura. Obrigou-os a pagar salários aos que contratavam, fossem brancos ou fossem pretos. Estás a perceber? E a lei também dizia, porque a lei, para ser aplicada e ser eficaz, tem que ser específica. A lei também dizia que se alguém não pagasse ou contratasse alguém, fosse branco ou preto, contratasse e não lhe pagasse no final, era uma ofensa criminal. Ia parar à cadeia. Daí uma música muito popular, que hoje até é cantada pelo Bruce Springsteen, mas não é dele original, que se chama Pay My Money Down. Ou seja, dá cá o meu dinheiro. E o refrão diz, em certa altura diz, Pay My Money Down or Go to Jail. Quer dizer, hoje em dia ninguém vai para a cadeia por ficar a dever. Claro. A não ser que seja o Estado, a nível de impostos. Isto é diferente. Mas os débitos, em geral, se alguém contratar alguém e não lhe pagar, não vai para a cadeia. Muito pode fazer ir a tribunal e o tribunal ordenar-lhe pagamento ou penhorar-lhe os bens. Mas naquele tempo, no tempo em que a música foi escrita, foi pouco depois da abolição da escravatura, eles cantavam essa música, porque havia ainda alguns que contratavam os pretos e não os pagavam. Pronto, então o que é que eles fizeram? Os fazendeiros do Sul, como não tinham o apoio dos fazendeiros do Norte, começaram uma guerra civil. E os fazendeiros do Norte, então, também se juntaram à guerra, mas contra os do Sul. Estás a perceber? Só que no final perderam a guerra. Os do Sul perderam a guerra. E por vingança mataram o presidente. O Abraham Lincoln foi assassinado por causa disso. Só que eles não desistiram. Uma maior parte deles era na maçonaria. Eles não desistiram da escravatura. Estás a perceber? Ficou-lhes aquela mágoa. E então eles, a partir do século XIX, principalmente, os 50 anos antes do irmão Russell começar a juntar o grupinho dele para estudar a Bíblia, houve um estudante de Yale, da Universidade de Yale, que visitou a Alemanha e teve contacto com aqueles dos Illuminati, não sei se eles chamavam dos Illuminati. Sim, já. Pronto, eles não existem hoje, mas naquela altura existiam. E a partir do momento em que os Illuminati foram banidos na Europa, não é? Esse americano, esse estudante, assimilou os princípios deles e trouxe os princípios deles para a América e formou na Universidade de Yale a sociedade secreta que se chama a Irmandade, Caveira e Ossos, Skull and Bones. Mas no Brasil também lhe chamam Irmandade da Morte. Pronto. E essa sociedade secreta, essa sociedade secreta muito restrita, tem que ser branco, rico, ou melhor, riquíssimo, e cursar a Universidade de Yale. Se não cursar essa universidade, não pode fazer parte. Mas há de reparar, se fizeres uma pesquisa, a maior parte dos políticos americanos, uma boa parte cursou essa universidade. Um deles é o George Bush, tanto o pai como o filho. Outro, John Kerry, que já é do outro partido, mas esse até é casado com a portuguesa, que é a viúva do homem dos ketchups. Não sei se ouviste falar. Não. Os ketchups, o Heinz ketchup. Heinz ketchup. Pronto, a viúva do fulano dos ketchups, chama-se Teresa, é portuguesa. Depois, quando enviou, casou com esse, como é que ele se chama? John Kerry. Já deves ter ouvido falar. Já. Pronto. Já. Exatamente, é esse. Esse também é. E muitos outros. Só que, quando essa sociedade secreta foi formada e começou a ficar forte, eles optaram por dominar a maçonaria. Ou seja, eles dominam e utilizam a maçonaria para colocar as pessoas certas nos lugares certos e estratégicos em posições de autoridade e de decisão. Estás a entender? Pronto. Mas o objetivo dos Illuminati e, consequentemente, dessa sociedade secreta da Caveira e Ossos
é um governo global. Nem que seja para isso necessário fomentar uma revolução, e isso faz-me lembrar aquelas revoluções há 10 anos atrás na Primavera Árabe, não sei se te lembras, ou então uma guerra civil. Ou se não houver guerra civil, o próprio governo americano junto com os ingleses fazem a guerra, como fizeram no Iraque, para arrumar lá com aquele, como fizeram na Síria, também que era para arrumar com aquele, como fizeram no Afeganistão para dominar o tráfico de droga, porque o Afeganistão era é o maior produtor de heroína, de ópio, e estava nas mãos erradas porque os talibãs não queriam colaborar com eles. Então foi necessário criar um cenário, que foi o atentado às Torres Gêmeas, não é? Que foi perpetrado pelo próprio governo americano, hoje isso é muito notório, toda a gente sabe disso. Culparam o pobre do Bin Laden, que afinal ainda hoje está vivo, que não morreu. Culparam o pobre do Bin Laden para ir atrás dele, quando o Bin Laden já estava no Irão escondido. Estás a perceber? Ele não foi burro. Ele foi para um país que não era amigo dos americanos, porque se fosse um país amigo dos americanos, mais tarde ou mais cedo iam entregá-lo. Ele foi para um país que o podia proteger. E essa foi a sorte dele, porque na altura em que dizem que ele morreu, naquele raid que os americanos fizeram no Paquistão, na casa dele, e ele era para lá estar. Porque os americanos pediram aos do Irão para libertar ou para deixar sair do país o Bin Laden e colocá-lo numa casa em segurança, rodeado por instalações e academias militares no Punjab, no Paquistão. E eles acreditaram, deixaram ir, só que na última, porque os serviços secretos do Irão são muito bons, na última hora, quando descobriram que afinal o objetivo era matá-lo, para depois para o Obama ter uma espécie de medalha política para ser reeleito no ano seguinte. Estás a entender? Quando os do Irão descobriram que afinal o objetivo era esse, o que é que eles fizeram? Arranjaram um parecido com ele e trocaram. Estás a entender? E trocaram, mandaram o Bin Laden de regresso para o Irão, onde ele deve estar nesta altura, e mandaram um parecido com ele para lá. Só que na altura, quando chegou lá aquela equipa especial, o SEAL, para o matar, eles perceberam que não era ele. Estás a perceber? Quando viram o corpo, eles viram, fomos enganados, não é ele. E eles comunicaram por rádio lá à central e a central disse, se tens a certeza que não é ele, então a gente vai pegar no corpo e vai vai deitá-lo ao mar. Que assim ninguém... Pronto, agora estás a ver que as coisas começam a fazer sentido. Pronto. E o Bin Laden está em segurança, está no Irão, está descansadinho lá. Estás a perceber? Nesta altura está. Depois, como o pessoal envolvido na operação começou a levantar questões, não é? E afinal não era o Bin Laden, afinal fomos enganados, afinal estamos a enganar o mundo inteiro, porque afinal o terrorista ainda está vivo, ou anda por aí, estás a perceber, etc, etc. O atual presidente da América, Joe Biden, que na altura era vice-presidente do Obama, assinou uma ordem para mandar matá-los a todos. E o que é certo é que só escapou um. Já morreram todos. Ou em atentados, ou em acidentes estranhos, difíceis de explicar, etc. Só menos um, que foi precisamente o que deu o tiro, é que não morreu, ainda está vivo. Não sabemos as razões porquê. Isso foi exposto ano passado, porque na altura das eleições na América existe uma coisa que se chama The October Surprise. Ou seja, as eleições são em novembro. E em outubro ambas as partes divulgam algo assim explosivo para tentar influenciar as eleições. E isso foi divulgado por uma fulana chamada Ana. Uma fulana de origem russa, mas tem nacionalidade americana. Ela trabalha no setor imobiliário. Ela trabalha numa empresa chamada Compass Properties, em Nova York. E foi ela, lá no canal dela do YouTube, que divulgou, mas divulgou isso com provas dadas, estás a perceber? Foi buscar uma pessoa que era parte do exército, mostrou documentos, etc, etc. Só que a imprensa ignorou.
Pois. Porque o caldinho já estava feito para tirar o Trump de lá e meter este aqui, o Biden. Estás a entender? Porque o Irão, há anos atrás, exigiu 350 bilhões de dólares aos Estados Unidos para não divulgar a história de que o Bin Laden estava vivo. E o Obama aceitou. Não teve alternativa. Porque senão ele podia ter para a cadeia por fraude. Pois. Como é que tu dizes que tu mandaste matar o terrorista se afinal os do Irão estão a mostrar o terrorista vivo? Pois. Estás a entender? Então assinou logo a ordem. Estás a entender? Há muita coisa envolvida. Pois, e então os do Irão, quando receberam um avião carregadíssimo de dinheiro, 350 bilhões, não foram 350 milhões, foram bilhões. Estás a entender? Eles souberam muito bem pedir, assim, eles não foram nada meios a pedir. E quando eles receberam o dinheiro, então eles montaram uma historiazinha, não sei o quê, nós temos aqui documentos que conseguimos adquirir dos talibãs, que afinal o Bin Laden já estava morto de doença há muitos anos. Imagina. Pronto, mas pelo menos não disseram que ainda estava vivo. Pois. O escândalo era maior. Estás a entender? Pronto. Claro. Não disseram a verdade, mas também também não a divulgaram. Estás a entender? Pronto. E eu lembro-me disso, então. Pronto, e a coisa ficou assim. Mas isso veio a propósito de quê? Estávamos a falar das vacinas, não é? Era. Deles. Isso é tudo manobrado. Sim, exatamente. Pronto. Pois, porque eu estava a explicar da Sociedade Secreta Caveira e Ossos. Eles dominam, portanto, dominam a maçonaria. Através da maçonaria, eles dominam a sociedade. Pronto. E Já ouviste falar nas nanopartículas que eles colocam? mas colocam onde? Não ouvi. Quer dizer, se calhar já li qualquer coisa e ignorei. Não sei. Sim. Também nas vacinas em várias coisas. Sim. Eu não, Para... Sim, mas podes explicar. Não, o meu irmão também vê essas coisas no YouTube e o doutor também falou nisso, que eles assim podem, quer dizer, têm mais possibilidade de eliminar os que eles quiserem. Pois, exatamente. Isso faz sentido, porque em Portugal o governo decidiu que tinha que vacinar todos os membros do governo e deputados da Assembleia da República. E os da oposição, principalmente o PSD, recusaram. Inclusive o Rui Rio, que é o líder do PSD, o secretário-geral do PSD. Estás a entender? Pronto. Então, eu vou... Deixa-me um bocadinho, vou pôr... Tive que pôr o telemóvel. Estava no... Como é que se diz? No som alto, no alto-falante, e tive que... Depois baixo, já são 10 horas. Pronto. E então... Eu até tenho, não tenho muita gente na lista, mas eu posso te adicionar se quiseres. Pois, tu tens-me no teu WhatsApp, mas eu tenho um telemóvel novo e o teu número não está lá. Sim, podes falar.
Espera aí. Espera só um bocadinho. Espera só um bocadinho. Espera só um bocadinho. Ah, sim, recebi agora. Recebi agora. Yeah. Teste de? Sim, sim, isso tenho feito. Agora não, porque estou em casa, mas eu trabalhava numa casa de idosos. Eu tinha que fazer, trabalhava numa casa de idosos. Para perceber. Pronto, eu fazia até quase todos os dias. Pronto. E olha só uma coisa. Eu se calhar é melhor eu ligar amanhã, porque eu tenho aqui um vizinho a criar-me problemas. Estás a perceber? É melhor. Está bem, amanhã eu ligo. Tá, tchau, tchau, tchau.